Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para continuar nossa série Doses Apocalípticas. A ideia é sempre extrair lições importantes de cada capítulo do Apocalipse em poucos minutos. Está comigo mais uma vez aqui o meu colega de trabalho, meu irmão na fé, Felipe Lemos. Como já dissemos no primeiro programa, aliás, se você perdeu o primeiro programa, está aí no canal, viu? É só você procurar a playlist Doses Apocalípticas, tá bom? Então está lá o primeiro, a gente conversou sobre o que significa Apocalipse, por que estudar as profecias, qual a importância disso. E o Felipe Lemos é um apaixonado também por profecias, assim como eu. Somos colegas jornalistas aí já quase 3 décadas trabalhando juntos, né, na mesma missão. E o tema de hoje é qual o objetivo do Apocalipse. Todo livro da Bíblia tem um objetivo, né? O autor escreveu para um público com um propósito, Deus que os inspira, que os inspirou, também tinha um propósito especial ao lhes conceder essas visões, esses insights, esses conteúdos. Felipe, para a gente já encarar aqui o nosso desafio de 10 minutos, se possível, né? Para que foi escrito o livro do Apocalipse? Nós já vimos na última vez, na nossa última conversa, que Apocalipse quer dizer revelação, né? Não tem nada a ver com essas ideias mirabolantes que alguns têm aí de destruição, de fim. Até fala disso, mas o sentido é revelação. Então, para que o livro foi escrito? Qual o objetivo? Michel, é um prazer estar aqui de novo conversando com todos os nossos amigos. Bom, o livro foi escrito para revelar esperança, né? Para revelar esperança e principalmente para revelar o que haveria de acontecer, como seria o desfecho desse mundo, realmente sob o ponto de vista de Deus. Isso é muito importante, porque às vezes, hoje todo mundo fala, não, mas qual o ponto de vista? O ponto de vista de Apocalipse é o ponto de vista de Deus. Daquele João, o vidente, né, como alguns falam, ele foi apenas um instrumento, né, ele recebeu a incumbência de escrever, mas ali é o ponto de vista divino. É uma revelação de Jesus Cristo sobre Jesus Cristo. Então é isso muito interessante, né? Não é um livro sobre João, não é um livro sobre bestas, não é um livro sobre o dragão. É um livro que trabalha em cima da revelação de Deus para a humanidade, como Deus vai cuidando da humanidade ao longo de muitos séculos e como é que ele vai cuidar no final. Isso é muito interessante. Isso vai passando pela história, vai passando pelos poderes, pelos governos, pelos impérios. Então é muito interessante porque o livro foi escrito para ser uma revelação mesmo. Nessa série aqui que estamos ainda começando, né? Estamos no segundo tema. Você vai ouvir de vez em quando a expressão historicismo ou escola de interpretação historicista, ou seja, a revelação ela perpassa a história. Não é um livro apenas para o fim, não é um livro preso no passado, é um livro que mostra a história da humanidade, desde suas origens até a consumação, com a volta de Cristo e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Então isso é o historicismo, é a visão que os adventistas adotam, porque de fato é a visão mais coerente para interpretar, para encarar as profecias apocalípticas, né? Nós já vimos também que o Apocalipse ele fala de esperança. E o Felipe agora reafirmou isso, tanto é que logo ali no comecinho do capítulo 1, já é dito assim, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam, ou seja, colocam em prática as coisas reveladas aqui na profecia. Então, se o livro traz uma bem-aventurança logo de cara, isso quer dizer que é um livro de esperança mesmo. Então, para que foi escrito? Para nos mostrar, como eu disse no programa 1, que no fim desse filme chamado Grande Conflito, há um grande spoiler aqui chamado Apocalipse, dizendo que o dragão vai ser derrotado, que o cordeiro, que é Jesus, vai ser o vencedor. E aqueles que estiverem com ele vão vencer juntos. Esse é o propósito, né? Agora, Felipe, de que forma esse livro foi escrito? Nós sabemos que o processo de inspiração é uma coisa maravilhosa, né? Deus concede insights, a palavra grega é telpneustos, ele sopra na mente dos autores as ideias. Nós cremos que a inspiração não é verbal necessariamente, é uma inspiração de ideias. Então o autor inspirado, ele recebe de Deus as ideias e coloca no pergaminho, né? Hoje seria no papel, ou digita na tela, se fosse hoje, né? Ele coloca as ideias em linguagem humana, tanto é que a Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano, como se diz, né? Então, como que o Apocalipse especificamente foi escrito, foi produzido? Pois é, o sotaque de João era o sotaque grego. Mentalidade hebraica com sotaque grego, né? Com mentalidade hebraica e sotaque grego. Exatamente isso. Quer dizer, João escreveu esse livro exilado, depois a gente vai falar um pouquinho sobre João, mas ele escreveu esse livro em grego, ele não escreveu de uma forma como você hoje conhece os livros, né?
Não é uma ordem cronológica também, tem que tomar cuidado com isso. O livro do Apocalipse é um vai e vem. Às vezes já dá no começo, já vai até a volta de Jesus. E, no entanto, não acabou o livro, né? Tem outros 21 capítulos, onde desdobramentos e detalhamentos vão sendo apresentados de alguns conceitos que vêm sendo trabalhados desde o início, que foram trabalhados, inclusive, no livro de Daniel, né? Isso é muito importante. Daniel abriu portas e Apocalipse terminou de construir a casa toda, né? Isso é muito interessante. E, claro, né, João escreveu, como você falou muito bem, o pensamento hebraico, né? Ele utiliza muito, abundantemente, recursos do Antigo Testamento, né? Isso é muito legal, porque esse é um livro que... E aí está uma das chaves de interpretação, né? Se você entender algumas questões do Antigo Testamento, você vai conseguir entender o que está aparecendo ali no livro do Apocalipse. Então, quando aparecem bestas, aparecem trovões, aparecem estrelas, luz, alguns elementos, os anjos, os seres viventes, você pode saber que aquilo ali já teve algum tipo de menção no Antigo Testamento. Basta você entender lá o que aconteceu para você fazer uma projeção para compreender adequadamente o que está no Apocalipse. É muito legal. Fora os estilos, né, Michel? Você pode falar um pouquinho dos estilos literários também, né? Sim. Então, olha, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais entende o Apocalipse, né, Felipe? Quanto mais a gente se familiariza com as histórias do Antigo Testamento, com o santuário, né? Porque o Apocalipse usa muita linguagem do santuário. Eu me lembro quando eu era criança, não conhecia essas coisas, não era adventista também, e eu ouvia falar de Jesus como cordeiro, eu achava tão estranho isso, mas por que estão chamando Jesus de bicho, de animal, né? Agora, quando você estuda o santuário, o ritual que ali era realizado, os cordeiros de Deus que morriam, simbolicamente perdoando ali pecados, a gente entende todo o significado e vê a profundidade dele, né? Jesus como aquele que inocentemente morre pelos pecadores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso, né? Então esses flashbacks a que o Felipe se referiu são importantes também de você ter em vista, ter em mente sempre, porque vamos pegar aqui, por exemplo, Apocalipse 12, 13 e 14. Lá na frente nós vamos tratar deles, né? Então você vê ali no capítulo 13 as bestas, né? Inclusive bestas, a gente extrai esse conceito de Daniel. Daniel explica direitinho o que são as bestas, né? Então Daniel realmente ele posiciona a bola e João chuta, né? Então nós temos ali as bestas atuando no mundo, as bestas do mar e da terra, e depois no capítulo 14 a gente vê os remidos já na glória, o povo de Deus, o enigmático 144 mil, né? Só que logo depois João já volta para anunciar ali a mensagem que esse povo pregou enquanto estava na terra. Então você vê vários avançar e recuar na história. Então, repetindo para deixar claro, o Apocalipse não é um livro linear, como estamos acostumados a ler livros com começo, meio e fim, né? Ele muitas vezes avança para o fim da história, depois ele recua, em alguns capítulos ele volta no tempo, depois ele avança no tempo, e isso é importante ter em mente, para não causar confusões quando lermos e estudarmos o Apocalipse, né? E é impressionante que você tem partes que são quase uma repetição do que estava no Antigo Testamento. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 1, você vai encontrar assombrosamente essa mesma cena no livro do Apocalipse. O cântico do povo quando foi o cântico de livramento do povo de Israel lá, ele aparece no livro do Apocalipse. Então, não são assim citações, mas são descrições que se inspiram, que ecoam. Alguns comentaristas gostam de falar que são ecos do Antigo Testamento, né? Os ecos do Antigo Testamento aparecem com muita força no livro do Apocalipse. É muito interessante isso. E é legal porque o livro também tem um paralelo, ele faz sempre um paralelo entre o primeiro capítulo e o último. Então, o primeiro abre e o último fecha. E assim vai indo. O segundo está para o penúltimo, o terceiro para o antepenúltimo. Existem correlações entre os capítulos. Isso é muito bonito, né? Isso é muito interessante. Houve uma estrutura certamente, obviamente, inspirada por Deus para que ficasse de uma maneira que os leitores da época, os primeiros leitores, né, pudessem compreender e pudessem se identificar. Isso é muito importante, né? João escreveu também levando em conta. Os primeiros leitores que tinham também uma mentalidade judaica, né, e estavam imersos nessa cultura. Quando João apresenta o seu livro com essa estrutura de espelho, que também pode ser chamada de quiástica, né, um quiasma, né, com as extremidades sempre assim relacionadas e chegando ao âmago. O que estava no âmago, ali no meio, é o mais importante. Interessante que o âmago está ali por Apocalipse 12, 13, 14, que é o combate final mesmo, né, das forças do bem e do mal e a vitória
de Jesus. No âmago está, né? Que acha que é por causa do X, né? A letra X no grego, que vai ficar no meio, é o centro que você está falando, que, assim, não é o que só importa, é o que é a parte mais, assim, significativa, é o grande conflito. Né? Exatamente. Então, é importante saber disso, né? Mentalidade judaica, escrito em grego, né? Por um homem de Deus, sobre o qual falaremos ainda num programa posterior, tá bom? Felipe, para a gente encerrar aqui, não, antes de a gente encerrar, deixa eu de novo aqui fazer propaganda desse livro, né? Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, que é da CPB, material muito bom que estuda o Apocalipse verso a verso, e tem um site aí, né, Felipe, muito bom também, que reúne materiais sobre o Apocalipse. Por favor, acesse apocalipse.com, lá inclusive tem um curso avançado em vídeo, com todos os capítulos comentados do Apocalipse, eu fiz essa série, mas tem um estudo para você baixar também, chamado Revelações de Esperança, que é muito interessante também, sobre vários temas que estão no livro do Apocalipse. E um detalhe, tá? Nessa série que eu fiz do apocalipse.com, todas as apresentações em formato de PowerPoint estão disponíveis para serem baixadas também. Então, você pode ver e baixar e acompanhar a apresentação. Olha que material riquíssimo, hein? Lá nesse site também, apocalipse.com, tem vídeos, palestras, tem a minha série também que eu apresentei no NASP Campus São Paulo, Revelações, as Profecias do Apocalipse. Então, vá lá, visite, conheça e aproveite esse conteúdo para conhecer mais o Apocalipse. Muito obrigado por estar acompanhando a nossa série aqui, Doses Apocalípticas. Não se esqueça de que nós teremos aí muitos vídeos pela frente ainda. Ajude a compartilhar esses conteúdos e mais, estude as profecias bíblicas e perceba que Deus tem um plano para este mundo. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.